A paz do Senhor, adolescentes. Glória a Deus por mais uma aula. Meu nome é Andréia Furtado. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o pastor Pedro. É um prazer estar juntos para mais um EBD. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou a Ana Luísa, sou da classe dos adolescentes e é um prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o Pedro e é uma bênção estar aqui com vocês. E nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui em Campo Grande, Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Escreve aí no chat seu nome e a cidade de onde você é. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo. E neste trimestre nós estamos estudando grandes cartas para nós. Aula de hoje, aula de número 13, última lição do trimestre. E tem como título um convite. Vamos praticar a palavra. Adolescentes, e para iniciar a nossa aula, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos o santo nome. Senhor Deus, é grato estar aqui, Senhor Deus, para mais um EBD, juntamente com os adolescentes, para aprender mais da tua palavra, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Rafaela e hoje nós estamos aqui para mais uma leitura bíblica, que se encontra em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E foi isso, adolescentes. Tchau! Trago para vocês uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford, onde foi identificado que o brasileiro passa de 2 a 9 horas nas redes sociais. Se nós analisarmos o tempo máximo ou até mesmo o tempo médio, nós vamos ver que existem pessoas que passam mais tempo na rede social do que dormindo. Se nós formos analisar o ranking, o Brasil está entre os 3 primeiros. Na verdade, essa pesquisa para nós, ela é assustadora. Por quê? Na divisão do tempo que nós temos, é muito fácil perceber que nós passamos muito mais tempo na rede social do que no estudo da palavra. Se nós analisarmos, tem pessoas que não largam o celular para nada, absolutamente nada. Mas olha que eu vejo muita gente por aí, inclusive vindo à igreja sem a palavra de Deus. Não esquece o celular, mas esquece a palavra de Deus. Adolescentes, será que esta geração está dando mais valor ao uso da tecnologia, ou seja, o uso do celular, do que da palavra do Senhor? A nossa aula hoje traz uma reflexão e isso está sendo avassalador, porque quanto mais eu me afasto da palavra, ou seja, quanto menos eu estudo a palavra, menos eu tenho conhecimento da palavra. E quanto menos eu tenho conhecimento da palavra, qualquer argumento me convence. É muito fácil nós vermos hoje crianças e adolescentes com uma habilidade incrível nos aplicativos. Mas quando você solicita que eles encontrem um determinado trecho da Bíblia, olha, podemos dizer que eles terão dificuldade. E por que será? Se nós formos analisar, faça uma reflexão aí, nós estamos passando mais tempo no celular, buscando conhecimento, buscando notícias diárias, entretenimento, e esse tempo que você dedica, ele é balanceado? Você também faz desse tempo, você tira um tempo específico para o estudo da palavra? Aqui na Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, nós temos o costume e também está no nosso pacto eclesial de que nós teríamos o compromisso de ler diariamente o nosso devocional que está na nossa Bíblia McCheyne. A reflexão de hoje é sobre a palavra de Deus e o valor que eu e você temos dado a ela. E nós temos observado uma crise de desconhecimento bíblico sem precedentes na história da igreja. A Bíblia é o livro mais lido e publicado no mundo e tem um valor incalculável. Nós precisamos analisar qual é o valor que nós temos dado à Bíblia, que é revelação
da palavra de Deus. É importante frisar que nós estamos falando de uma palavra que é viva e poderosa. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o João Pedro e hoje a gente está aqui para o nosso Você Sabia. E no Você Sabia de hoje tem o tema de praticar a palavra. Então eu já começo dizendo, pratique a palavra, mesmo que doa. Esse texto que eu vou falar não é para quem quer aplausos, é para quem quer transformação. Pense comigo, adolescentes. Não dá para nós vivermos de aparência. Não dá para irmos na igreja, levantar a mão, adorar a Deus e continuar fazendo tudo errado de novo. Não dá para dizer que amamos a Bíblia se continuarmos desobedecendo os versículos dela. Ou a palavra de Deus muda a sua vida, ou um dia ela irá te julgar. Tiago, irmão de Jesus, não tinha tempo para enrolação. Por isso ele foi reto e direto e escreveu o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Ele estava querendo dizer o seguinte: você pode decorar um versículo, você pode subir num púlpito, pode até pregar, mas se não viver o que você prega, é tudo mentira. Tiago foi basicamente um professor do fim dos tempos. Ele não era só um líder, ele era um sobrevivente do fogo da perseguição. Na época, seguir Jesus podia tirar a sua vida, custar a sua cabeça. E eu não estou falando no modo simbólico, mas sim literalmente. Os cristãos estavam sendo expulsos de suas casas, presos e até sendo mortos por causa do nome de Jesus Cristo. E mesmo assim, Tiago grita no papel: pratiquem a palavra. Mas por quê? Porque no mundo corrompido, a única forma de mostrar que Jesus é real é vivendo como ele viveu. E também vamos usar o exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo ferido, ainda focava na eternidade. Paulo estava preso, machucado e rejeitado por muitos, mas com os olhos brilhando por algo que ninguém podia ver: a glória eterna. Porque em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Mas você sabe o que o apóstolo Paulo quer dizer com esse versículo? Que você vai sofrer, vai sentir dor, vai ser humilhado, mas isso tudo vai valer a pena. Quando o céu se abrir e você ver Jesus face a face, vai entender que tudo, absolutamente tudo que você passou por ele foi pouco. A dor um dia vai acabar. A vergonha um dia também irá sumir. Mas a glória de Cristo durará para todo o sempre. Então, eu te pergunto, você quer fazer a diferença? Pratique a palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo? Pratique a palavra. Quer aprender a dominar sua língua, a sua mente, seu celular e seus desejos? Pratique a palavra. Quer parar de viver na superficialidade e mergulhar na presença? Pratique a palavra. Chega de ser um crente de Instagram. Chega de levantar as mãos no culto e depois um pecado no quarto. É hora de você realmente nascer de novo. Adolescentes, no tópico 1, nós vamos discutir sobre o prazer em ler e aprender a palavra de Deus. Adolescente, muitas pessoas estão procurando o verdadeiro sentido de Deus para as suas vidas. Qual é a vontade de Deus para as suas vidas? E elas não têm um objetivo para encontrar esse conhecimento de Deus para as suas vidas. Talvez por ignorarem
ou por falta de conhecimento, ou até mesmo por preconceito, e não sabendo elas que a vontade de Deus está revelado para nós na palavra sagrada, no conhecimento de Jesus Cristo. E muitas vezes nós esquecemos que a palavra de Deus é que nos vai dar o sentido único da nossa salvação. Paulo reflete isso em 2 Timóteo 3,16. Ele fala duas verdades sobre a palavra de Deus. Ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus. O que é cânon bíblico? Cânon bíblico é o conjunto de livros verdadeiros e inspirados por Deus que formam a Bíblia, o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento, que é composto de 39 livros, que vai de Gênesis a Malaquias, ele foi canonizado por volta do ano 400 a.C., no tempo de Neemias e Esdras. Já o Novo Testamento, ele vai de Mateus a Apocalipse, contendo 27 livros. E ele demorou um pouco a ser canonizado. Ele foi canonizado por volta do século 3 depois de Cristo. Depois da canonização do Velho Testamento e do Novo Testamento, houve duas traduções importantíssimas da Bíblia. No século 3 a.C., houve uma tradução muito importante chamada Septuaginta, que traduziu o Velho Testamento de hebraico para o grego, porque o Novo Testamento já foi escrito em grego. Então se formou assim o cânon bíblico. A outra tradução muito importante é a Vulgata, que aconteceu no século IV depois de Cristo, que traduziu o Velho Testamento e o Novo Testamento para o latim, que nessa época a língua mais falada na Europa era o latim. E hoje nós temos mais de 700 traduções em línguas diferentes. Parece ser muito, adolescentes, mas não. Tem mais de 3.000 línguas que ainda a Bíblia não foi traduzida. Adolescentes, hoje nós temos muitas versões da Bíblia. A Bíblia hoje está na palma das nossas mãos. E nós temos que ter o prazer da leitura da Bíblia diária. As Escrituras nos oferecem a sabedoria que nos leva à salvação. Ou seja, a Bíblia é o livro de salvação. Em Romanos 10:17 fala sobre a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O pastor Jário fala que muitas pessoas não crentes começaram uma fé inabalável através da leitura do nosso devocional Robert McChain. Então, a leitura da palavra de Deus nos traz sabedoria e fé. Adolescentes, por meio da fé em Jesus Cristo e a leitura da Bíblia diária, ela nos traz uma direção. Adolescentes, a Bíblia não é uma relíquia. Ela não é para ficar no museu. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia com seriedade, mas com prazer, irmãos, de estarmos diante da palavra de Deus todos os dias. Interessante, conforme o pastor Pedro disse, nós temos que nos deleitar na palavra do Senhor. Nós vamos ver que Jesus ele foi tentado. E no momento que ele foi tentado, como é que ele replicou a Satanás? Ele replicou a Satanás com a palavra do Senhor. Como é que nós vamos replicar o pecado que há em nós se nós não guardarmos a palavra no coração? Mas para nós guardarmos a palavra no coração, nós temos que ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Se a Bíblia ela é conselheira, tá triste? Leia a palavra. Tá doente? Leia a palavra. Tá precisando de socorro? Leia a palavra. A palavra tem resposta para tudo. Ela é viva e eficaz na nossa vida. De modo geral, a Bíblia instrui, fortalece, corrige, alimenta, encoraja e vivifica. Por isso, leia a Bíblia. Depois que Jesus terminou o Sermão do Monte, ele comparou seus ouvintes a um homem insensato e a um homem prudente. Nesse texto, a sabedoria ou a tolice estão ligadas à forma como esses homens respondem aos ensinamentos de Jesus. Ou seja, se eles ouvem e praticam, são prudentes. Mas se eles ouvem e não praticam, são insensatos. Em Tiago 1, 22 ao 24, diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aqueles que conhecem a verdade de Deus, mas não obedecem, é semelhante a este homem, como Tiago diz, que se olha no espelho, mas que não consegue ver as suas imperfeições e necessidades de mudança, porque logo esquecem da sua aparência. Todo cristão precisa ser um praticante da palavra de Deus. Memorizá-la é importante, mas não é suficiente. É preciso aplicá-la ao seu dia a dia. Além de acolhê-la aos nossos corações, devemos rejeitar tudo o que ela condena, pois o propósito de escondê-la no coração é não pecar contra Deus. Por causa dela, o salmista rejeitou o conselho dos maus, o
exemplo dos pecadores e a roda dos zombadores. O compromisso com a palavra e com o Deus da palavra gera atitudes santas. E mais do que ter a palavra de Deus guardada em nosso coração, é preciso exteriorizar o evangelho em nossas vidas. Tiago, em sua carta, nos desafia a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ele não está falando com pessoas distantes da fé, mas com cristãos que já conhecem as escrituras. Por isso sua mensagem é firme. Ouvir não basta, é preciso viver o que se crê. A ordem natural da fé envolve ouvir, aprender e praticar. No entanto, muitas vezes nos acostumamos em apenas consumir sermões, devocionais, estudos e leituras sem nos comprometer com uma transformação real. Não é razoável estudar, ler, ouvir a palavra de Deus se não temos o desejo sincero de segui-la. O conhecimento sem prática nos ilude, nos dá a falsa sensação de espiritualidade, mas não gera frutos. Tiago age como um mestre atento e exigente que ensina, lembra e insiste com seus alunos que tenham atitudes coerentes com a fé que professam. É como se a expressão pratique a palavra fosse a resposta-chave para questões difíceis da caminhada cristã. Em cada desafio, essa verdade se repete como um eco. Pratique a palavra. Quer fazer a diferença no mundo? Pratique a palavra. Quer aprender a dominar a língua? Pratique a palavra. Deseja afastar a maldade e a impureza? Pratique a palavra. Quer crescer em sabedoria? Pratique a palavra. A repetição aqui não é um excesso, é uma ênfase. É como um lembrete constante de que a vida cristã não se resume ao que sabemos, mas ao que vivemos. O ditado popular diz: a prática leva à perfeição. No nosso caso, a prática da palavra nos leva para mais perto de Deus. Ela nos molda, nos purifica e nos fortalece. Por isso, Tiago não está apenas dando um conselho, ele está apontando o caminho para uma fé viva e transformadora. Ser praticante da palavra é permitir que o evangelho saia da teoria e se torne algo visível em cada atitude, palavra e decisão que tomarmos. Estamos aqui com o Gabriel, Gabriel. Por que a palavra de Deus é considerada uma espada na vida do cristão? para combater os desafios da vida. Estamos aqui com o Daniel, Daniel. Por que a palavra de Deus é considerada uma espada na vida do cristão? porque você pode combater todos os argumentos do inimigo. Adolescentes, é muito importante nós termos em mente as promessas de Deus da nossa vida. É claro que neste mundo nós vamos passar por muitas tristezas, decepções, ansiedades, angústias e muitas outras dores. Mas nós não podemos deixar com que as dificuldades que nos cercam tirem de nós a nossa alegria e a nossa esperança para as promessas que Deus tem para nós. Como diz no Salmo 119, verso 50, que são as promessas de Deus que nos dão vida e força para continuar a nossa caminhada na fé. A palavra de Deus nos lembra que tudo que nós vivemos aqui nessa terra não pode ser comparado de maneira nenhuma com a glória que nos será revelada no futuro. É como diz em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, nós não somos capazes de mensurar a grandiosidade das coisas que Deus planejou e preparou para nós. Nós não podemos deixar com que essas pequenas e passageiras aflições nos desanime e esfrie a nossa fé. Adolescente, você deve parar de focar nas coisas que se veem e começar a focar nas coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirmou que Deus é poderoso para enxugar as nossas lágrimas e nos acalmar quando nós precisamos. Ele pode nos consolar e ajudar e acalmar qualquer tempestade dentro e fora da nossa alma. Adolescentes, nós precisamos ter a certeza que Deus é conosco. Precisamos entregar a Ele todas as nossas preocupações e dificuldades. Deus sempre nos livrará das tribulações, mesmo antes, durante ou depois dela. Olá, adolescentes! Você sabe qual é a diferença entre ouvir e praticar a palavra de Deus? É muita diferença. Muita gente ouve a palavra de Deus, mas entra aqui e sai aqui. Muita gente ouve, mas não guarda no coração. O que é ouvir e praticar? É você ser ministrado e colocar em prática aquilo que você ouviu. Normalmente nós erramos muito. Nós ouvimos e não praticamos. Qual de nós
que ao ouvir um sermão, anota o que Deus falou conosco e procura viver tudo aquilo que nos foi ensinado por meio da pregação? Qual de nós realmente aplica tudo quanto sabe sobre o Evangelho na vida prática? Qual de nós vive uma vida cerceada, penetrada por todas as Escrituras? Há em nós um entendimento das Escrituras tal que tudo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente sente e que a gente faz agrada a Deus? É exatamente isso, ouvir e fazer. A maioria das pessoas ouvem e não vivem. Ou seja, há uma discrepância, há um divórcio entre a fé e a prática, entre aquilo que ela crê e aquilo que ela faz no dia a dia. Então, que possa haver um barco de dois remos, aquilo que você crê e aquilo que você vive, que você tenha uma fé prática, uma fé que se expressa na prática, na forma como você trata as pessoas, nos seus sentimentos, no seu amor, seus relacionamentos, na sua escola, na sua faculdade e com os seus pais. Que Deus abençoe vocês. Adolescentes, em 2 Pedro 3,18, ele diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Todos os dias, até a eternidade, ele vai estar com você sempre. Adolescentes, o conselho que fica para a aula de hoje é: seja ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus. Ela conduzirá a sua vida à luz das Escrituras. Não negligencie a leitura diária. E ore para que o Espírito Santo te encha de graça e de sabedoria, a fim de que você possa compreender o que Jesus quer falar com você através da sua palavra. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Rian Brian e estamos aqui para mais um quiz. Vamos para a pergunta de número 1. Paulo destacou duas verdades essenciais sobre as Escrituras para Timóteo. Quais são elas? Alternativa A, que elas revelam símbolos e metáforas para crescimento espiritual. Alternativa B, que são inspiradas por Deus e úteis para ensinar. Alternativa C, que servem como base moral para a construção de uma sociedade justa. Ou alternativa D, que devem ser complementadas por experiências espirituais pessoais. Tempo na tela. E
E a resposta certa é a alternativa B, que são inspiradas por Deus e úteis para ensinar. Vamos para a segunda pergunta. Segundo Tiago, aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é comparado a... Alternativa A, alguém que conhece as escrituras, mas prefere seguir suas próprias convicções. Alternativa B, quem se olha no espelho e logo esquece sua aparência. Alternativa C, uma pessoa que escuta a verdade com atenção, mas aplica apenas o que lhe agrada. Ou alternativa D, um discípulo sincero, mas que ainda não foi cheio do Espírito Santo. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa B, que se olha no espelho e logo esquece sua aparência. Vamos para a terceira pergunta. Qual é o principal propósito das Escrituras? Alternativa A, ensinar princípios para uma vida emocionalmente equilibrada. Alternativa B, levar a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Alternativa C, preservar a cultura religiosa do povo hebreu. Ou alternativa D, servir como um livro histórico da fé cristã. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa B, levar a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos para a quarta pergunta. Qual deve ser a atitude correta diante da palavra? Alternativa A, amar, praticar e obedecer diariamente a palavra. Alternativa B, usar a Bíblia como fonte de conselhos apenas em tempos difíceis. Alternativa C, buscar líderes espirituais para interpretá-la corretamente. Alternativa D, ler superficialmente, confiando mais nas experiências pessoais. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa A, amar, praticar e obedecer diariamente a palavra. Vamos para a quinta e última pergunta. O que Paulo nos ensina sobre o sofrimento do cristão fiel? Alternativa A, que é necessário sofrer bastante para provar a sua fé. Alternativa B, que comparado à glória eterna é leve e passageiro. Alternativa C, que a tribulação nos torna superiores espiritualmente. Ou alternativa D, que todo sofrimento é consequência do pecado pessoal. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa B, que, comparado à glória eterna, é leve e passageiro. E foi esse nosso quiz, adolescentes. Espero que vocês tenham acertado todas. Tchau! Para finalizar o nosso trimestre, nós vamos fechar com chave de ouro, não é isso? Vamos orar? Senhor Jesus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por todo o ensinamento que tivemos a cada aula, por toda a sua palavra. Pai querido, que nós possamos guardá-la, Senhor, no nosso coração. Ah, Jesus, que nós possamos a cada dia ter sede, meu Deus, de aprender mais, aprender a respeito da Tua palavra. Ó Senhor, fala conosco, continue, Senhor, nos usando para que nós possamos ser propagadores do Evangelho. É o que nós te pedimos e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, adolescentes! Tchau, adolescentes! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Adolescentes, hoje nós temos muitas versões da Bíblia. Calma aí. 3, 2, 1. Tem um pouquinho. Para de rir, menino. Ai, por que você tá rindo? Por que você tá rindo? É o Pedro que tá rindo. Para de rir, Pedro. Só nós vamos por falha nossa. Não corta aí, né? Nossa, falha nossa. corta isso. Depois da colonização, da canonização, como é que é? Canonização. É que vai nos tirar. Em 2 Pedro, Calma aí, vai de novo. adolescentes, em 2 Pedro,
Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?